foi minha professora, fui também aluno do esposo, nosso saudoso professor Cantarelli. Querido professor Eric, muito obrigado por toda a organização, pela mobilização, pelo convite para participar aqui desta sessão solene. Eu quero recordar aqui professores icônicos da nossa geração dos anos 80 nesta faculdade. Quero mencionar a professora Bernadette Pedrosa, professor Pinto Ferreira, professores Cláudio Souto, Regina Costa e Silva, Marcos Freire. Eu vejo aqui queridos amigos da faculdade, da minha turma aqui. Eu estudei 4 anos aqui, senhor ministro, mas eu não me formei aqui. É uma das frustrações acadêmicas que eu tenho, porque no 4º ano, eu estudei de 83 a 87. No ano de 87 eu saí da faculdade para começar o curso do Instituto do Rio Branco. Então na plaquinha dos formandos da minha turma de 88 não está o meu nome, mas eu tenho muito orgulho de ter sido aluno aqui. Esta é minha alma mater, esta é a casa que eu tenho grande honra de, em toda a minha vida acadêmica e profissional, voltar os olhos para o que eu aprendi aqui. Vejo aqui familiares, queridos familiares, muitos amigos. Quero também saudar o embaixador Lineu, que foi embaixador de Sarajevo, ele comentou que participou da operação de repatriação da Ucrânia. O embaixador Lineu é o chefe do escritório do Itamaraty aqui no Nordeste, com sede aqui no Recife. Nossa faculdade está comemorando bicentenário. Em 2027 completamos 200 anos de história, de contribuição acadêmica, profissional, humana para a construção do país. Eu fiquei muito impressionado e agradeço muito aos organizadores pela exposição Diplomatas da Faculdade de Direito do Recife, que está aqui logo na entrada. Esta é uma casa que forma estadistas. E fica aqui, portanto, uma sugestão de evento para daqui a 2 anos do bicentenário. Podemos organizar um evento internacional com os grandes estadistas que passaram aqui pela faculdade e mostrar a contribuição dos nossos ex-alunos para o direito internacional, para as relações internacionais. Fica aqui, portanto, e desde já, evidentemente, Eric, eu sei que está na comissão do bicentenário, o meu compromisso de colaborar e organizar um evento internacional que honre a tradição internacional da nossa faculdade. Senhor ministro, defesa e diplomacia. Esse é o binômio da soberania do Brasil. O militar e o diplomata são os guardiões da soberania do Brasil. São carreiras de Estado, são profissionais de Estado, não de governo, de Estado. Passamos décadas defendendo o nosso país. Voltando em paz. Esse é o título da operação, até aquela época, era a maior operação de repatriação aérea feita pelo Brasil da história. Eu tive a honra de trabalhar também no Ministério da Defesa, na gestão de um outro pernambucano, o ministro Raul Jungmann. Na ocasião, o meu querido amigo Brigadeiro Damasceno era também chefe de gabinete do comandante da Aeronáutica, e eu aprendi lições fundamentais que foram muito úteis na crise de Gaza, e vamos falar sobre ela logo em seguida. Alguns conceitos que eu aprendi com os meus colegas militares: visão estratégica, consciência situacional, conhecimento estratégico para atacar e defender. E aqui nós vemos a aplicação do conhecimento estratégico de defesa para defender o cidadão brasileiro que estava em um contexto de conflito armado. Um plano de contingência. Toda essa operação de resgate e repatriamento, como eu costumava dizer, não se improvisa uma ação humanitária. Uma ação humanitária foi estudada previamente por diplomatas e militares. Nós fizemos um plano de contingência, já sabíamos que estávamos em uma região de conflito, que algo de grave iria acontecer, nada nos pegou de surpresa. E tínhamos um plano de contingência para retirar os brasileiros. Essa operação, em que trabalhamos com a defesa aeronáutica, era simplesmente a execução de um planejamento prévio, feito entre diplomatas, adidos, militares. Tudo isso vamos
relembrar agora. Eu fiz questão de colocar em um livro, contar essas memórias. Peregrinação, eu fui embaixador do Brasil na Palestina de 2020 a 2024, e eu cheguei ali com um espírito de peregrino. Peregrino profissional, diplomata peregrino também espiritual, e não imaginava que iria ao final da missão participar de uma guerra. Esse é o binômio da história que eu gostaria de compartilhar neste livro, que tem essa estrutura, 4 partes. Em primeiro lugar, quem gosta de literatura, linguística, Michel Foucault nos ensina sobre a arqueologia do saber. A ideia, a história das ideias, a história das mentalidades. Toda a nossa concepção do mundo, de sociedade, de política, é baseada em ideias que nós recebemos. Na Terra Santa também, evidentemente, existe uma arqueologia ideológica. São ideias que vêm desde a Idade do Bronze, há 4.000 anos atrás. Ideias que estão, nós todos conhecemos, na Bíblia, depois reproduzida por filósofos, historiadores, pensadores. Então a primeira parte do livro é um pouco resgate de todas as ideias, às vezes até parecem anacrônicas, porque são de 4.000 anos atrás, mas são vividas hoje como realidade fundamental. Esse conflito da Guerra de Gaza é baseado em ideias, em uma arqueologia que pode ser escapada na mentalidade do Oriente Médio. A segunda parte realmente é a experiência diplomática, né, como chefe de missão. A terceira parte é a Guerra de Gaza, um capítulo específico sobre o evento que estamos dialogando aqui. Resgate de brasileiros, o abismo humanitário. Senhor Ministro, nós protegemos os brasileiros do abismo humanitário que se abateu sobre Gaza. A conclusão, se eu pudesse resumir tudo em uma frase, eu nunca quis ler uma manchete nessa guerra. A manchete: brasileiros morrem em Gaza. Eu não quis ler essa manchete. E graças a Deus, com o apoio de toda a nossa equipe, o apoio extraordinário do Ministério da Defesa, nenhum brasileiro morreu na guerra de Gaza. E por último, reflexões sobre humanidade e espiritualidade. Eu quero me deter justamente então na terceira parte: resgate dos brasileiros e abismo humanitário. Terra Santa, apenas lembrando que eu queria destacar aqui, a Palestina é dividida em 2 partes: a Cisjordânia, a leste, e a faixa de Gaza, na fronteira com o Egito. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, começar sublinhando a dimensão humana da tragédia de Gaza, é a seguinte: refugiados. A história do estabelecimento do Estado de Israel, da volta para a terra prometida depois de 2.000 anos do povo judeu, quando levas e levas de imigrantes, desde o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, até o estabelecimento do Estado de Israel em 48, gerou uma dificuldade, um problema paralelo, que foi o problema dos deslocados, dos refugiados. Os refugiados palestinos, na primeira guerra Israel-árabes, de 48 até 52, produziu 700 mil refugiados palestinos, árabes palestinos. Uma boa parte foi para a Jordânia, a leste, para a Síria, a nordeste, e para o norte, ao Líbano. O Egito, ao sul, não recebeu refugiados palestinos. E todos se amontoaram em Gaza. Então aí você já pode perceber a tensão demográfica, a tensão política, a tensão social, de você ter em uma área muito pequena, muito estreita, milhares e milhares de refugiados. A dimensão, portanto, demográfica e política já está muito evidente nessa região, que sempre foi muito preocupante para a segurança regional. Esse é apenas um screenshot de um aplicativo chamado Red Alert, alerta vermelho. Todos os que moram em Israel têm esse aplicativo, que mostra basicamente quando mísseis e foguetes são lançados. Você recebe no seu celular exatamente onde vai cair e quantos segundos você tem para correr até um abrigo. Então aí, por exemplo, vocês veem, esse é mais recente, né? São mísseis lançados pelos Houthis do Iêmen. Então a trajetória é do sudeste para o noroeste. Toda essa região
é uma região que recebeu mísseis. E uma grande parte, praticamente todos, são interceptados pelos sistemas de defesa aérea, Iron Dome, Sling, etc. Na Guerra de Gaza, esses pontinhos todos, esses pins, estavam saindo vocês podem ver Gaza, aqui no sudoeste, indo em direção a Tel Aviv, no norte. Então, toda essa região foi atacada no dia 7 de outubro de 2023, era um sábado. Nós todos recebemos esses pins e sabíamos imediatamente que alguma coisa de gravíssimo estava acontecendo, que iria haver retaliação por parte de Israel, que precisaríamos proteger os brasileiros. Isso já estava claro na madrugada do sábado, dia 7 de outubro de 2023. Essa é a faixa de Gaza, muito pequena, de norte a sul são não mais de 40 quilômetros, e de leste a oeste, 20 quilômetros ao sul, 10 quilômetros ao norte, mais ou menos 6 quilômetros. É uma faixa muito estreita e super densamente povoada. Mais de 2 milhões, 2,3 milhões de habitantes, descendentes dos refugiados palestinos, moram aí. Então, os brasileiros estavam basicamente mais concentrados na parte norte, na cidade que também se chama Gaza, que é a capital da faixa, se chama Gaza, e todo o nosso esforço foi transportar em segurança os brasileiros do norte para o sul. O brigadeiro Damasceno mencionou a cidade de Rafah, que é justamente onde estacionamos a nossa base, os nossos brasileiros, esperando a abertura da fronteira do Egito. Então, nossa missão se dividia basicamente em 3 partes. Nós temos uma missão tripla. Primeiro, livrar os brasileiros das hostilidades, dos bombardeios, proteger os brasileiros que tinham sido, as casas tinham sido bombardeadas, tinham perdido tudo, eles estavam completamente desesperados. Vamos falar um pouco como já tínhamos esse contato com eles e sabíamos a condição dele. Então, nossa primeira missão foi libertar os brasileiros da zona de conflito, da zona de combate, proteger os brasileiros dos bombardeios. A segunda missão era justamente, então, retirá-los do norte até o sul e proteger os brasileiros não mais dos bombardeios, porque a gente tinha conseguido retirar da zona de conflito. Mas havia uma segunda crise que permanece até hoje, crise humanitária, fome, sede, falta de abrigo. Nossa segunda missão, portanto, depois de ter colocado os brasileiros em lugares seguros, era livrar os brasileiros da crise, do abismo humanitário, que todos nós acompanhamos na televisão. Os brasileiros não sofreram, graças a Deus, essa crise humanitária. Nenhum governo fez, já estou lhe promovendo embaixador também, o brigadeiro Damasceno lembrou isso, e o senhor ministro também. Esse foi o Brasil foi o primeiro país a enviar as aeronaves para resgate. Nenhum país fez o que o Brasil fez em matéria de proteção humanitária dos seus cidadãos no exterior. E nos resgatar, nos trouxeram esse testemunho, esse relato. Nós oferecemos abrigo. Todos os outros moravam em tendas da ONU. A ideia nossa era que eles não precisassem da ajuda da ONU, da ajuda da Cruz Vermelha, da ajuda de qualquer Médicos Sem Fronteiras, não. O governo brasileiro tomou em sua mão a responsabilidade de livrar os brasileiros da crise humanitária. E eles saíram no momento limite. A situação, a gente já sabia que ia se degradar rapidamente. E o terceiro objetivo, a terceira missão, era fazer, portanto, o transporte até o Brasil. Resgatar esses brasileiros e transportá-los até o Brasil. Tudo começou, essa data todos vão se lembrar, 7 de outubro de 2023, uma ação terrorista do grupo Hamas. Essa foi a ação, chegou o ataque mais letal contra o Estado de Israel, de toda a história de Israel. Reavivou os traumas que os judeus israelenses têm do Holocausto. Então, o impacto desse ataque terrorista foi devastador na mentalidade da população israelense, da sociedade israelense. Num só dia, 1.200 israelenses foram mortos. No final do conflito, hoje já chegam a 1.600, sendo 70% de civis, 33 crianças. Foram aprisionados 250 reféns, 900 militares israelenses mortos, mais de 1.600 feridos.
141 reféns foram libertados e outras dezenas de corpos estão sendo ainda devolvidos. 33 israelenses mortos na Cisjordânia e em Jerusalém, ou seja, a crise não foi só concentrada no entorno de Gaza, também se intensificou em várias cidades de Israel, inclusive em Jerusalém e na Palestina, na Cisjordânia. 47 israelenses mortos na fronteira com o Líbano, aí é um conflito paralelo com o Hezbollah. Essa, talvez vocês tenham visto, é uma foto que era muito comum. Bring them home now, são os reféns israelenses. Né? Em todos os lugares de Israel era possível ver esses cartazes com as fotos dos reféns. Isso foi a fotografia do dia 7 de outubro das primeiras semanas. Eu me lembro que na reunião, os senhores mencionaram, dia 8 de outubro, domingo, 10 horas da manhã, no Palácio Itamaraty, o seu ministro da Defesa, o seu comandante da Aeronáutica estava no Itamaraty, apresentando toda a logística de resgate dos brasileiros. E eu pedi a palavra para lembrar que havia brasileiros dos dois lados do conflito. Havia brasileiros do lado de Israel, que era evidentemente um número muito maior, o espaço aéreo havia sido fechado, eles haviam perdido, eram muitos turistas, talvez a maioria eram turistas que haviam perdido suas reservas de hotel, seus voos cancelados, etc. Havia necessidade de resgatar. Foram, portanto, mais de 1.400 brasileiros do lado de Israel. Nos primeiros dias a FAB conseguiu trazê-los todos. Mas nessa reunião do dia 8 eu lembrei, mas temos brasileiros também do outro lado do conflito. Brasileiros palestinos em Gaza e na Cisjordânia. E com a evolução do conflito nós percebemos o que está aí no título desse slide. Legítima defesa. O direito internacional, e aqui estamos na Casa do Direito Internacional, Carta das Nações Unidas, artigo 51 da Carta das Nações Unidas, prevê e defende e legitima o direito de defesa. Israel tinha, sim, o direito de defesa. Ele foi atacado, foi invadido, houve ação terrorista. Israel precisava, sim, se defender. Isso é legítimo do direito internacional. Só que os números, como nós vamos ver, a todos os observadores internacionais, e nós que estávamos no terreno, mostram que foi dado um passo além do que a gente considera legítima defesa. Nossa percepção, como atores locais e observadores, analistas internacionais, são unânimes em relação a isso, da legítima defesa, passou-se a uma punição coletiva contra o povo de Gaza. Os números são muito eloquentes. Foram despejadas sobre Gaza 85 mil toneladas de explosivos, o que equivale a 4 bombas de Hiroshima, sobre 2,3 milhões de pessoas, o equivalente a 4 bombas de Hiroshima. 70 mil palestinos foram mortos, dos quais 70% de civis, mulheres, crianças, inclusive 2 mil crianças em hospitais, às vezes, recém-nascidos, bebês. 120 mil feridos, 15 mil desaparecidos, 900 médicos e profissionais de saúde foram mortos, muitas vezes em operação nos hospitais. Nas ambulâncias, 130 ambulâncias foram destruídas por mísseis. 300 trabalhadores humanitários mortos, incluindo trabalhadores da ONU. Por isso que nós dizemos, houve um abismo humanitário na ONU, em Gaza. 210 jornalistas e profissionais de imprensa mortos. Temos jornalistas aqui. Esse foi o conflito que mais afetou os jornalistas. Os números continuam. 1,9 milhão de pessoas deslocadas, 90% da população saiu de suas casas, de suas cidades e passou a andar para o norte, para o sul, em Gaza. 90% da população, a maioria 10 vezes. Então todos se deslocavam para um ponto e depois tinham que se deslocar para outro. 95% das residências destruídas, abrigos de emergência, enfim, os números continuam. Né? Aqui eu passo a mostrar apenas algumas imagens, que não precisam de comentário. Esse é um quadro de um artista palestino. Vocês veem os palestinos deslocados, levando aí sacos brancos com alimento. A assistência humanitária foi muito difícil de chegar até Gaza.
Essa foto eu acho muito interessante. À direita, uma mesquita destruída, e à esquerda, todos fazendo a oração da sexta-feira, o que mostra a resiliência, as pessoas mesmo com suas casas e mesquitas destruídas. E um pouco para mostrar uma forma também de resiliência. Quer dizer, as crianças tiveram os parquinhos destruídos, chega uma bomba, não explode, ela vira um cavalinho. Né? Quer dizer, tudo é alguma forma de tentar manter a vida. Cessar-fogo, felizmente, depois de 2 anos, agora em outubro, depois de 2 anos, 70 mil mortos, etc., tudo isso podia ter sido evitado já no início. O Brasil era presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas nos meses de outubro e novembro de 2023. O Brasil apresentou resoluções de cessar-fogo e de entrada de ajuda humanitária que foram vetadas. 2 anos depois, com uma fatura humanitária absurda, tivemos um cessar-fogo, os reféns israelenses voltando para suas famílias, os prisioneiros palestinos também sendo devolvidos. E aqui, antes de começar falando especificamente sobre a assistência aos brasileiros, eu queria lembrar uma coisa. Poucos talvez saibam aqui, mas é sempre importante a gente lembrar. E graças ao Ministério da Defesa, o Brasil esteve, tropas brasileiras que estiveram presentes em Gaza de 1957 a 1967. Por 10 anos, o chamado Batalhão Suez levou centenas e centenas de soldados brasileiros para o sul de Gaza. Essa cidade chamada Rafah tinha, que foi destruído, um espaço chamado Campo Brasil. Ali estavam sediados os soldados brasileiros do Batalhão Suez. Portanto, por 10 anos, essa foi a primeira missão de paz no Brasil. Foi em Gaza. Foi para proteger a população civil palestina. E ainda hoje, os palestinos se lembram do Campo Brasil. Eu visitei esse lugar, joguei bola com os meninos, tem campeonato de futebol, tem tudo. Falando então agora do resgate dos brasileiros, recordando os números, que é muito importante mostrar a magnitude dessa operação. 1.592 repatriados, sendo 1.477 de Israel, onde a operação, do ponto de vista logístico, era muito complicada, mas não havia necessariamente nenhuma postura política, não havia negociação necessária. Era fazer sincronia entre os passageiros e a chegada dos aviões. Mas 123 resgatados da Palestina. Aí sim,